eu cheguei ao Emerson e falei, eu gostaria de fazer doutorado do sanduíche fora, né? Você conhece alguém? O Emerson prontamente me falaram com isso, Daniel, a gente pode tentar mandar um projeto de pesquisa para ele, né? A gente fez isso. E então, na época depois, né, o Daniel e a Lúcia analisaram o projeto sendo orientado, né, no doutorado de sanduíche pela Lúcia, né? Eu acredito que eu seja o primeiro estudante brasileiro seu, foi isso que você falou antes. Sim. Yes? So, mas a gente trabalhou juntos, Daniel, Lúcia, eu, juntamente com o Brad Stevens, também. Na época, a gente trabalhou com LFSR sequences e order covariance and applications to covering codes. So, one thing, uma coisa que eu lembro bastante. I get it confused. Uma coisa que eu lembro bastante da época do pessoal em Natal, né? É as reuniões que a gente fazia na casa do Daniel. Ainda tem aquele blackboard no basement. Ele não vai ir embora nunca. Estou pensando em expandir. A gente teve várias reuniões lá e eu lembro de uma época que eu fui em agosto para lá, né? E no final aí de dezembro, quando a gente estava, eu tinha feito o curso de sequências em corpos finitos com o Daniel, né? A gente estava trabalhando sobre algumas propriedades em LFSR e foi lá no basement, no quadro negro, que a gente fez o primeiro avanço assim, no problema. Foi um dia bem legal, foi divertido, assim como sempre, né? Trabalhar com o Daniel é divertido, você consegue fazer matemática e se divertir ao mesmo tempo. E depois eu lembro também do Daniel saindo perguntando para o Steven e outras pessoas, você já ouviu falar sobre isso? Não, é algo novo, né? Enfim, a gente acabou fazendo algo bem legal em sequências LFSR. Ok. Muito obrigado, Daniel, também agradeço a Lúcia, né? Não tem como desassociar os dois para mim, pela oportunidade que eu tive, né, na época, né? Vocês sempre animando muita gente, né? Incentivando muita gente a seguir, a fazer, a participar de eventos, enfim. É sempre muito bom trabalhar com vocês, então, muito obrigado e parabéns, Daniel, pelo seu aniversário. Obrigado. Bom, hoje eu decidi falar sobre algo mais recente que a gente tem estudado, né? A partir de mais ou menos 2019, aí, o Emerson decidiu reunir seus alunos aí de doutorado que já defenderam, né? E formar um grupo, né? E começar a estudar algumas coisas. E a gente acabou intensificando isso com a pandemia, né? Com o Google Meet e tudo mais, né? E aí a gente tem, na época a gente começou a trabalhar com um problema que a gente chama de Shard Coding Codes. A gente queria construir aqueles tipos de códigos, né? E para isso a gente acabou lá definindo um tipo de combinatorial array, né? Ok, a gente definiu, mas quando a gente foi olhar na literatura, aquilo na verdade era uma generalização de difference schemes, né? Então, a gente acabou estudando boa parte da literatura que tem sobre isso, né? E a gente começou a ir com um novo tópico de pesquisa como um grupo aí de pessoas, né? Um grupo aí de... Cada um aí está em algum lugar diferente, né? Então, a gente está se encontrando, em geral, pelo Google Meet e fazendo. A gente também, no início do ano, aí a gente pediu algum conselho aí sobre esse artigo, a gente tinha um report sobre esse artigo, enfim, a gente seguiu depois o conselho do Daniel, aí a gente acabou publicando isso recentemente, uns 2 meses atrás, na Discrete Mathematics. Eu vou falar de várias coisas aqui. Primeiramente, eu vou dizer o que são
matrizes de diferença, depois esquemas de diferença, mais uma introdução, isso, né? Tem uma relação com matrizes T simples, tá? Depois eu vou mostrar a construção de esquemas de diferenças sobre os anéis comutativos finitos, tá? E aí aplicações aí para orthogonal arrays. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o novo, a generalização aí de esquemas de diferença, que é os Corbin-Skits. Tá? Então, uma matriz de diferença, primeiramente, a gente vai considerar que um grupo abeliano de tipo, né, de ordem Q, uma matriz de diferença, ela vai ser uma matriz de ordem lambda Q por K, onde que ela tem a propriedade de que quando você faz a diferença de duas colunas dessa matriz, esse conjunto aí das diferenças de duas colunas, cada elemento do grupo aí vai aparecer exatamente lambda vezes aí como uma diferença. Tá? E um exemplo muito simples disso é a tabela de multiplicação do corpo finito. Né? Se você pegar qualquer corpo finito aí e pegar a tabela de multiplicação e você fizer as diferenças aqui de duas colunas, né? Você vai ter cada elemento do corpo aí aparecendo exatamente uma vez. Tá? Essas matrizes de diferença, elas têm aplicações em combinatorial designs, também em teoria dos códigos, tá? Existe um grande interesse nessas matrizes de diferença. Até atualmente, saiu um artigo aí em 2022, que dá uma caracterização para quais grupos abelianos existe aí uma matriz de diferença aqui com o lambda a gente chama de índice, né, o índice 1, ou seja, cada elemento do grupo aí aparece exatamente uma vez nas diferenças aí de duas colunas. Tá? E essa caracterização ela é para até 5 colunas. Tá? Exceto aí por alguns casos. Tá? E esse resultado que eu falei sobre a tabela da multiplicação do corpo finito, né? Ele foi generalizado por Ian Nickel em 1979 para anéis comutativos finitos. Tá? Ok? Bom, qual que é esse resultado do Ian Nickel? Ou seja, a gente vai considerar aqui na notação, aqui como sendo um anel comutativo finito com identidade, com que elementos, tá? E a construção que ele fez é o seguinte. Então, pega aqui um subconjunto J do anel, com K elementos, onde que esse subconjunto J ele tem que ter a propriedade de que a diferença de quaisquer dois elementos em J é uma unidade do anel. Tá? Nesse caso, né, ele conseguiu mostrar que essa é uma matriz aqui, K por Q por K, né, definida dessa forma, né, cada entrada é o produto de um elemento aqui do anel por um elemento aqui do conjunto J, né? Então, basicamente, você está fazendo o quê? As linhas você pode indexar pelos elementos do anel, as colunas você pode indexar pelos elementos de J e cada entrada é o produto, certo? Okay? Isso daí, no resultado aqui do Ian Nickel, isso é uma matriz de diferença com K colunas com isso, tá? E o que acontece é que matrizes de diferença, na verdade, elas são um caso particular de esquemas de diferença, né, de forçadores. Então, ali você está pegando somente duas colunas, então, basicamente, o que você tem ali é forçadores. Tá? E o que a gente fez, então, no nosso trabalho, né, a gente mostrou, né, uma construção de esquemas de diferença de força T. Tá? Generalizando esse resultado aqui do Ian Nickel. Okay? Então, esses esquemas, esquemas de diferença que eles foram introduzidos inicialmente com força 2, que são as matrizes de diferença, tá? E elas foram introduzidas por Bose em 1952,
E elas são, de certa forma, uma maneira indireta aí de você construir ortogonal arrays. Mas no final aí da palestra eu vou falar como que a gente faz isso, tá? E a maioria dos trabalhos sobre esquemas de diferença aí tem um foco hoje em dia em força 2 ou força 3. Tá? E até tem enfim, alguns trabalhos aqui que investigam aí esquemas de diferença. Tem um artigo de 1996 do Redayar, que ele faz esquemas de diferença de força P a partir de matrizes teste de paridade, né? A gente tem um trabalho de 2022, né, do grupo também, que a gente relacionou uma matriz geradora de um código com esses esquemas de diferença também. E tem mais um trabalho aqui de 2022, né? Existe construções de orthogonal arrays de força 3 através de uma espécie de esquema de diferença, mas eles conseguiram adicionar 2 colunas desse esquema de diferença, tá? Mas o que é importante aqui é que não tem muitos trabalhos sobre força em geral, né? Força P em geral, né? São somente alguns trabalhos aí que existem sobre isso, né? Então, até tem uma frase bem interessante no livro do Redayat, né, de Orthogonal Arrays, que é amplamente conhecido, que é muito difícil aí, construir aí esses esquemas de diferença aí de força, né, integrante. Okay? Então, o que é esses esquemas de diferença, né? Como que a gente define? Então, aqui a gente vai, a definição aqui de esquema de diferença, a gente vai considerar T maior ou igual a 2, o G que T como sendo um grupo de ordem que é elevado a T, de todas as T tuplas, né? E a gente vai considerar aqui o grupo diagonal, né? É o grupo onde você tem todos os elementos aqui com as coordenadas iguais, né? Aqui com T elementos, tá? Então, um esquema de diferença aí de força P vai ser uma matriz aqui N por K, de tal forma que cada classe lateral desse grupo diagonal aqui, ele vai ser representado essa quantidade de vezes, né, que a gente chama aqui de índice, como em uma linha aí dessa matriz, né? Ou seja, se você pegar essa matriz e pegar uma submatriz com T colunas, né? Nessa submatriz com T colunas, você vai ter aí a representação de cada classe lateral, exatamente essa quantidade de vezes. Tá? Aqui a gente tem um exemplo bem simples, na verdade, né? Porque só, no caso aqui, como é força 3 e 3 colunas, é só você listar um representante de cada classe lateral aí, do grupo diagonal. Então, você tem aqui um esquema de diferença aqui com 9 linhas, 3 colunas. Tá? Eu coloquei esses exemplos bem simples para a gente falar depois aí da conexão com as matrizes T simples. Tá? Uma outra maneira da gente ver também, né, como equivalente de você definir esses esquemas de diferença, é quando você pega T colunas distintas, né? Você pode ordenar, pegar ali a ordenação que você pegar das colunas, né? E você vai fazer o quê? Né? Como diferenças, você vai pegar a diferença da coluna J2 até a coluna JT com a coluna J1, né? Se nesse conjunto aqui, né, ele vai ter essas tuplas aqui, elas vão ter comprimento T-1, né? Se esse conjunto aqui contiver cada T-1 tupla desse grupo aqui exatamente essa quantidade de vezes, você também tem aí um esquema de diferença. Então, se você pegar, aqui nesse caso, se você pegar T igual a 2, você tem a interpretação mais clara aí do que isso é uma generalização de matrizes de diferença. Tá? Ok. Uma conexão que existe, né, que a gente explorou também, é a conexão com T matrizes simples, tá? E que é uma matriz T simples. Então, a gente vai pegar aqui uma matriz sobre o grupo, né? Ela vai ser T simples. Se você pegar a diferença de quaisquer duas colunas, né?
cada elemento do grupo aqui vai aparecer até, no máximo, aí, ter menos uma vez. Tá? Isso daí é parecido como se fosse um packing array, né? Até tem uma literatura que chama isso de difference packing array, de índice T-1, né? Isso aí foi estudado em 2005, quando o índice aqui for 1. Tá? Aqui tem um exemplo, né, dessa matriz. Essa aqui é uma matriz 3 simples sobre Z3. Então, a diferença, quando você pegar aqui a diferença de quaisquer duas colunas, né, cada elemento do grupo vai aparecer no máximo 2 vezes. Tá? E essa matriz aqui, se você olhar a anterior, essa aqui, uma é transposta da outra. Tá? Então, na verdade, essa é a conexão entre matrizes T simples e esquemas de diferença, né? No caso aqui de índice 1, tá? Então, se você pegar aqui uma matriz que tem ordem Q elevado a T-1 por K, né, com entradas em GQ, essa matriz aqui ela é um esquema de diferença de força T, se somente C, a sua transposta é uma matriz T simples. Tá? Existe aí essa equivalência entre os conceitos. Tá? E nesse mesmo artigo aí que tem essa definição, do Shui e Dong, 2003, né, eles também aí dão construções dessas matrizes T simples, no caso aqui para corpos finitos, né, e a gente, de certa forma, generaliza essas construções aí também. Então, o resultado principal do trabalho é esse, né? Agora que a gente tem aí os ingredientes, né, como que a gente faz aí a generalização para a força T? Então, a gente vai pegar aqui J, um subconjunto do anel, com cardinalidade K, né? E a gente vai supor a mesma hipótese que o Ian Mitchell teve, né? Que a diferença de quaisquer dois elementos distintos nesse conjunto J aqui é uma unidade do anel. Tá? E aí, para cada T aqui entre 2 até K, né, a gente vai definir uma matriz, né, de tal forma que essa matriz você pode olhar da seguinte forma: as linhas são indexadas por todas as C-1 tuplas sobre o anel, né, e as colunas aqui elas são indexadas pelo conjunto J. E cada entrada vai ser aí vai ser definida dessa forma, tipo polinômio, digamos assim, né? Cada entrada vai ser uma combinação. Dessa forma, né? Então, uma matriz aí dessa forma, ela vai ser um esquema de diferença de força T, com K colunas tendo Q elevado a T-1 linhas sobre um anel comutativo finito com unidade. Tá? E o problema aqui, na verdade, é para cada anel você encontrar aqui esse conjunto J. Tá? Como você faz isso, né? Quando você considera o corpo finito aqui como sendo anel, esse conjunto J é o próprio corpo finito. Né? Quaisquer diferenças aí do corpo finito vai ser uma unidade do corpo finito. Okay? Mas o problema é você olhar aqui esse anel, né, e efetivamente construir quem é esse conjunto J. Então, aqui também, se você pegar T igual a 2, você tem exatamente a construção do IAM. Tá? Uma ideia da demonstração, né, depois de mostrar um exemplo aí da construção, a gente vai pegar aqui, na verdade, a gente faz o quê? A gente pega, constrói uma matriz T simples, então a transposta dela, né, vai ser a matriz que a gente quer. Então, a gente vai construir aqui exatamente a transposta da matriz que eu defini ali no teorema por vocês. Tá? Então, aqui a gente vai pegar F como sendo essa família de polinômios, começando aqui com x² até x T-1, né? Com coeficientes no anel. Você tem exatamente Q elevado a T-2 polinômios dessa forma sobre o anel. E para cada polinômio dessa forma aqui, a gente vai definir aqui uma matriz de ordem Q, por Q, tá? Onde que cada entrada dessa matriz aí ela vai ser o quê? Vai ser o produto AB mais o polinômio aplicado em A, onde que o A pertence ao J e o B pertence ao anel. Então, basicamente, aqui essa matriz você faz o quê? Você indexa as linhas pelos elementos do anel, as colunas pelos elementos de J, você faz o produto dos dois, e com o polinômio que você soma aí o polinômio aplicado. Tá? E aí você pega todas essas, para cada
para cada F que você vai gerar uma matriz, você pega essas matrizes, coloca uma do lado da outra, tá? Você vai ter essa outra matriz aqui, S, né? Cuja transposta a gente mostra que é aí uma matriz de simples. Tá? No caso da demonstração, né, quando você fixa essa matriz aqui, ela é uma matriz 2 simples, e para o caso aí que você pega duas colunas em duas matrizes com Fs, dois polinômios distintos, né? Nesse caso aí é um pouquinho mais complicado, né? A gente, na verdade, quando a gente faz essas diferenças aqui, a gente acaba chegando num polinômio de grau, no máximo t-1 sobre o anel, e a gente tem que garantir o quê? Que esse polinômio tem no máximo t-1 raízes sobre o j. Tá? A gente conseguiu garantir isso, essa acho que foi a parte mais difícil sim, da construção em si, né? Mas a gente conseguiu garantir isso e aí a gente tem aí a construção desse esquema de diferença. Então, aqui eu peguei o corpo finito, do F4, para explicar, então, aqui são todos os polinômios da família L, tá? E aí, cada uma daquelas matrizes que eu defini. Então, aqui, basicamente, as linhas são os elementos do corpo finito, as colunas também são indexadas pelos elementos do corpo finito. O que você está fazendo em cada entrada aqui da matriz? Você está fazendo o produto, né, dos dois elementos, mais o F aplicado no elemento A aqui do conjunto. Tá? Então, basicamente, isso aqui, nesse caso aqui do corpo finito, isso aqui é a tabela da multiplicação, né? E aí depois, digamos, vai dando umas translações, nesse caso específico, né? Então, a transposta aí dessa matriz vai ser um esquema de diferença aí de força 3, 4 colunas, com 16 linhas aí sobre o F4. Tá? Bom, a gente aplicou isso considerando aí o anel de Galois. Então, aqui a gente considera, no anel de Galois, a gente conseguiu determinar quem seria esse conjunto J, né? Para a gente fazer a construção. Então, no anel de Galois, a gente considerou aqui, primeiramente, o número primo P, inteiro positivo S, HX como sendo um polinômio, mônico básico irredutível de grau M aí sobre esse anel ZPAS. Tá? E a gente considerou aqui o anel de Galois como sendo o anel, a classe residual dessa forma. Tá? Ok? A gente vai denotar isso, o anel de Galois dessa forma. Okay? Na verdade, isso é um resultado, tá? Na literatura. Se você pegar dois anéis de Galois com a mesma característica, a mesma cardinalidade, eles são isomórficos, então eu posso dizer que esse aqui é o anel de Galois. Né? E no anel de Galois, então, a gente consegue construir aqui um esquema de diferença de força P. Tá? E o conjunto J aqui que a gente consegue, né, ele vai ter T elevado a M colunas. Tá? Ele tem, a gente conseguiu construir um conjunto J aqui com P elevado a M. Na verdade, a gente considera que existe um outro resultado da literatura, que existe alfa, né, no anel de Galois de ordem P elevado a n-1, que é uma raiz desse polinômio hx, né? E quando a gente pega aqui essas potências de alfa no anel, esse vai ser o nosso conjunto J, que é conhecido como Tate-Munder-Set. Ele vai ser o conjunto aí que a gente vai utilizar para construir o esquema de diferença. Tá? E, na verdade, a gente também mostrou que isso daí é o máximo que a gente consegue ir. A gente não consegue, por exemplo, P elevado a n mais uma colunas aí para essa construção. Tá? Só a gente pode aplicar isso em orthogonal arrays. Tá? Orthogonal arrays é quando você pega aqui uma matriz com colunas, né? Quaisquer T colunas que você escolher, você tem todas as T duplas exatamente uma vez aí, né? Ou no mínimo um certo número exato aí de vezes. Tá? A gente consegue, então, usar um esquema de diferença, né? Para construir um orthogonal array da seguinte forma, né? Primeiramente, a gente pode pegar um esquema de diferença, pegar todas as translações, né?
desse esquema, dessa matriz, né, por todos os elementos do grupo, né, que a gente define como sendo essa matriz DG. Quando você coloca todas essas matrizes aí de forma vertical, né, você vai gerar aqui um orthogonal array, né, Q vezes N linhas, força P, com K. Né, esse processo a gente conhece aí como desenvolvimento de um esquema de diferença num orthogonal array. Tá? E o resultado que a gente tem aqui, alguns, né, dos resultados, eu não coloquei todos aqui, né, a gente consegue reobter uma classe aqui de orthogonal arrays clássicas da literatura, né, e também, né, a gente utilizou aqui esse anel comutativo, dado aqui pelo produto de corpos unidos, né, então a gente consegue construir orthogonal arrays, onde que o Q aqui, de certa forma, é composto, né, e o resultado que a gente tem aqui nesse caso é que quando esse Q aqui, a gente considera essa fatoração do Q como sendo uma fatoração em fatores primos, né, potências de primo. Então, o máximo que você consegue aqui no número de colunas é o mínimo entre essas potências de primos que você tem. Então, você vai ter um orthogonal array aí com essas características sobre o átomo. Tá? Tem tempo ainda para falar mais um pouco? Bem rapidinho, a gente pode generalizar, né, a ideia de esquema de diferença para Corey scheme de força T. Tá? Que é quando você relaxa a condição, né? Ela vai representar exatamente a mesma quantidade de vezes numa classe lateral. Aqui eu vou pedir pelo menos uma certa quantidade de vezes, né? Okay? Então, a gente acabou definindo isso, né? E a gente acabou percebendo que isso era uma generalização de esquemas de diferença. E da mesma forma que você desenvolve um esquema de diferença para você obter um orthogonal array, você pode desenvolver um covering scheme e obter um covering array que a Cristina acabou de definir aí na palestra anterior. Tá? Então, a gente consegue aqui alguns limites, né, nesse caso, triviais, aqui, para esse mínimo, aqui no caso, a gente pode pensar no número mínimo de linhas que existe no esquema de cobertura, né? Aqui tem um exemplo bem rapidinho, né? Nesse caso, né? Aqui cada classe lateral está representada pelo menos uma vez nessa matriz, então é um esquema de diferença de força 2, né? E esses covering schemes que a gente definiu aí, ele está relacionado, eles são generalizações de matriz de diferenças, esquemas de diferenças. No caso de força 2, isso é conhecido na literatura como difference covering arrays, e também a gente tem essa relação com covering arrays, né? Nessa parte de covering schemes de força T, a gente tem dois artigos publicados, um na sala de design codes e um Excel na Advances, sobre relações recursivas. A gente pegou várias relações recursivas que existem para covering arrays e a gente meio que fez uma releitura aí para covering schemes. Tá? Bom, muito obrigado. É isso. We have time for one quick question. I was waiting. So this construction of different scheme for strength T, there were the previous for T2 and 3, but there were some sporadics or for other keys. I remember this paper of Hedayat. Let me see. There's this one that is different schemes of strength over check papers. And there is a paper of 2005 que faz alguma busca computacional, mas eu não cheguei nesse artigo completo. Y existen tabelas, no debe existir, porque cuando você muda para los otros problemas, como tem tanto paper, você tem tabelas de melhor, e eu te perguntar como se compara aqui. Se eu tenho dois negócios de strength 3 ou 4, como que eu comparo isso aí?
por exemplo, se você tem mais cobertura. Ou seja, nesse caso aqui, se você tem os trens, como que você compara dois para saber qual é o melhor? Tem alguma coisa assim? Não, Para diferentes skins? não conheço. Não chegou a ver nada. A literatura é bem limitada. Exato, porque não há suficiente como nas outras áreas. Ortogonal array, covenant arrays, etc. Né? Ali tem muito mais. Well, let's thank our speaker again.